O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrai-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditais nas minhas obras, para que saibais e reconheceis que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós estamos celebrando a sexta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. E nós nos aproximamos da Semana Santa, com a celebração do Domingo de Ramos. Nós iniciamos a Semana Santa, do qual celebramos, meditamos e participamos de todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que a palavra de Deus vai nos preparando e ao mesmo tempo preparando o nosso coração para celebrar justamente esse ato supremo da manifestação do amor de Deus por cada um de nós e por toda a humanidade, é claro, através do seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira leitura da profecia de Jeremias vai nos falar um pouco da fidelidade de Deus. Porque muitas vezes ao longo da história, o povo blasfemou, o povo reclamou, o povo achou que Deus havia abandonado. E de repente, assim como Jeremias, tantos outros profetas chamam o povo a uma grande reflexão da vida, para se perguntarem: Deus abandonou vocês? Reflitam sobre as vossas atitudes, vejam o que vocês buscaram, o que realmente foram atrás, se vocês permanecem ou não fiéis a esse Deus, o que Ele realizou em vossas vidas, que vocês esqueceram e foram buscar outras coisas. Às vezes, até mesmo na nossa vida, nós, diante de algumas situações, imaginamos que Deus está longe ou distante de nós. Só que muito ao contrário, ou pelo contrário, né? Deus, aí é que se faz presente, aí é que sustenta, aí é que fortalece, aí é que encoraja. E, claro, Deus dá toda a liberdade para as nossas escolhas.
Só que ao mesmo tempo que Ele dá liberdade, mesmo que fazemos a escolha errada, Ele vai estar sempre nos esperando, porque está nos sustentando, caminhando do nosso lado, para que ao retomarmos o bom caminho, Ele de fato nos acolhe com um amor de Pai e de Pai misericordioso. E não foi diferente com o povo de Israel, porque de fato o profeta vai dizer: Deus esteve do meu lado como um guerreiro, me sustentando, me fortalecendo, e eu jamais abandonei e abandonarei esse Deus. Agora, o que nos faz abandonar ou nos afastar da presença de Deus é a dureza e o fechamento do nosso coração. Porque se nós nos abrimos a esse Deus, nos abrimos à sua palavra, à sua graça, nós vamos realmente nos deixar ser conduzido por Ele. E vamos confiar plenamente nesse Deus. Vejam o quanto os judeus estavam com o coração fechado. Os sinais realizados por Jesus, os milagres feitos por Jesus, era, segundo a profecia, o sinal de que o Messias já estava no meio do seu povo. Só que os judeus estavam com o coração fechado. Eles não conseguiam enxergar naquele homem que veio de uma manjedoura, da Galileia, de Nazaré, pudesse ser o Messias. Eles de repente esperavam um grande libertador que ia governar com um cetro de ferro, e na mão o cetro de ferro e no outro o chicote, porque olhavam o Messias à visão do mundo e não segundo aquilo que é do próprio Deus. E de repente o Messias vem simples, humilde, cheio de amor e misericórdia, capaz de perdoar todos aqueles que se arrependem dos seus erros e dos seus pecados. E a dureza de coração não os faz enxergar todos esses sinais, se fecham ao próprio Deus, se fecham à palavra de Deus, e de repente então vão justamente tramar para poder condenar o próprio Filho de Deus. A grande condição para todos os que têm fé, para todos os que professam a fé, não é outra senão a própria confiança através dessa mesma fé e, novamente, a abertura para que esse Deus possa, com a sua palavra, alimentar a cada um de nós e nos sustentar na nossa mesma vida de fé e no nosso dia a dia. Porque aí nós vamos conseguir enxergar os sinais que nos são dados por Deus. E não vai haver em nós nenhum perigo de recusar o Pai, muito menos o Filho por Ele enviado, que nos resgatou no seu amor. Mas nós vamos olhar para as obras que Cristo realizou ontem, realiza hoje e vai realizar amanhã, e nós vamos dizer: de fato, este é o Filho de Deus, este é aquele que veio para me resgatar, para me libertar da minha grande fraqueza que era a morte, me dando a vida eterna, mas também para me libertar da escravidão do pecado e tornando-se luz em minha vida. E de fato, aí nós a cada dia, não só pela fé, porque já o reconhecemos como Deus, mas por essa mesma fé nós vamos nos aproximando desse Cristo, abertos à sua palavra, deixando-se ser transformados por ela e confiando, para que realmente possamos caminhar com Ele nesse mundo, para o contemplá-lo no momento oportuno, quando o Pai nos chamar para junto dele, o Filho de Deus, o Cristo, vivo, glorioso e ressuscitado. Se nós nos aproximamos das celebrações da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos viver e celebrar cada momento. Celebrar, primeiro, vamos começar com a própria Quinta-feira Santa, onde o Cristo institui a Eucaristia, onde o Cristo institui
o novo sacerdócio. E ali se dá em alimento a cada um de nós. Este é meu corpo, tomam e comam, este é o meu sangue, tomam e bebam. Na sexta-feira, em que celebramos a sua paixão, mas em que na vigília nos preparamos para proclamá-lo vivo e ressuscitado a partir da vigília pascal do Sábado Santo e do próprio domingo, nas celebrações da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor. Então, celebremos e vivamos intensamente cada momento, para que aí sim, lá, na sexta-feira, o homem velho, o pecador, morra com Cristo, mas ressurja no domingo com Ele para uma vida nova, liberta do pecado. Peçamos ao Cristo que nos conceda sempre mais a graça, primeiro da fidelidade de fé, depois da confiança em seu nome e da abertura, para que sempre mais a sua palavra possa nos sustentar e nos fortalecer, mas acima de tudo, nos manter fiéis a Ele, que é o nosso Deus e Salvador. Que assim seja. Amém.